A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, que diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quero falar no dia de hoje sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. A ação do Espírito Santo na vida do crente. De acordo com João 16:8, o crente é convencido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 3, verso 5, também lemos as palavras de Jesus a Nicodemos, quando Jesus fala a Nicodemos sobre o nascer de novo. E aqui, olha só o que Jesus fala. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o crente é gerado, é nascido de novo pelo Espírito Santo. Então, o crente é gerado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, o crente é guiado pelo Espírito Santo. O crente é convencido, é gerado e é guiado pelo Espírito Santo. Carta de 1 João, capítulo 2, versículo de número 27, lemos: E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tedes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O crente é ungido pelo Espírito Santo. E o crente não só é ungido pelo Espírito Santo, o crente é ensinado, conforme diz 1 João 2,27, e eu também quero ler o texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Portanto, o crente é ensinado pelo Espírito Santo. E não só ensinado, olha só, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O crente é ensinado pelo Espírito Santo e o crente é lembrado pelo Espírito Santo. Olha só, o crente é convencido pelo Espírito Santo. O crente é gerado pelo Espírito Santo. O crente é guiado pelo Espírito Santo. O crente é ungido pelo Espírito Santo. O crente é ensinado pelo Espírito Santo. O crente é lembrado pelo Espírito Santo. Que mais? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 Coríntios 6, 19, lemos assim. Olha só: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O crente é morada do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 11, está escrito assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, o crente é morada do Espírito
e o crente é vivificado, vivificará o vosso corpo mortal. O crente é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, são palavras de Jesus, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O crente é batizado com o Espírito Santo. E Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O crente é cheio do Espírito Santo. 10 ações e a mais, 10 ações do Espírito Santo na vida do crente. O crente é convencido pelo Espírito Santo. O crente é gerado pelo Espírito Santo. O crente é guiado pelo Espírito Santo. O crente é ungido pelo Espírito Santo. O crente é ensinado pelo Espírito Santo. O crente é lembrado pelo Espírito Santo. O crente é morada do Espírito Santo. O crente é vivificado pelo Espírito Santo. O crente é batizado com o Espírito Santo. E o crente é cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo encha a sua vida e a minha. E acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.